Boa noite, meninas. Olha que Boa delícia noite. ver esse Zoom cheio, ter tantas carinhas aqui com vontade de aprender. Nossa, vocês não têm ideia da felicidade que eu tô, de como meu coração tá quentinho aqui de ver todas vocês aí. E logo de cara, quero agradecer a presença de todas vocês. Tá aqui numa terça-feira à noite, com vontade de aprender. Então, tenho a certeza que eu não vou entregar 100%, não. Eu vou entregar 200% de mim, porque eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo exatamente o que é que vocês estavam fazendo de errado, o que é que vocês precisam começar a fazer de certo. Eu costumo dizer que tem duas coisas que nos afasta do nosso objetivo. E guardem isso para a vida de vocês, tá? Porque emagrecimento não é sorte. Emagrecimento é ciência. Então, existem duas coisas que me afastam do meu objetivo. A primeira delas, falta de conhecimento. Se eu não estou alcançando o meu objetivo, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ai, Tati, mas eu já não tenho mais 30 anos. Vocês vão ver um monte de case de sucesso que eu vou apresentar para vocês dentro do programa, de meninas que também não têm mais 30 anos. Temos vários rostinhos aqui que depois eu vou pedir para abrirem o microfone para falar para vocês que estão chegando aqui agora, que também não têm 30 anos e emagreceram, quebraram a barreira dos 10 quilos, quebraram a barreira dos 15 quilos, quebraram a barreira dos 20 quilos, dos 30 quilos. Por quê? Porque emagrecimento é ciência, emagrecimento não é sorte. Então a gente precisa aprender qual é essa ciência que eu não estou sabendo, que os profissionais de saúde lá fora não estão me ensinando, tá? Hoje aqui eu vou tirar todas as dúvidas de vocês com relação a esses passos. Então, se vocês puderem gravar, a primeira coisa, o que me afasta do meu objetivo? Falta de conhecimento. Então, aí eu preciso me colocar na posição de aprendiz. Hoje a gente vai falar aqui de emagrecimento, mas podia ser de qualquer outra coisa na nossa vida. Por que eu falo que falta conhecimento? Gente, porque a roda já foi inventada. Tudo aquilo que você quer, em algum nível na sua vida, alguém já inventou, concorda? Então já existe um processo. Se você não conseguiu chegar lá, é porque você ainda não descobriu qual é o processo, então te falta conhecimento. Então te falta sentar na cadeira do aprendiz, assim como eu também. Hoje eu estou aqui como facilitadora, eu estou aqui como mentora de vocês, mas eu também sou aluna. Eu estou terminando a minha segunda graduação. Eu estou terminando, eu já nem lembro mais se é a quinta, se é a sexta ou se é a oitava pós-graduação. E estou indo para um outro curso para ter mais ferramentas de reprogramação mental. Então, eu também estudo para estar aqui na frente falando com vocês. E não pretendo parar de estudar nunca, eu sou uma viciada em estudo. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo auxiliar vocês. Né? Então, o primeiro ponto é o quê? Conhecimento. A gente precisa aprender o tempo todo. E o segundo? Atitude. Eu posso fornecer o conhecimento que for para cada uma de vocês. Se vocês não tiverem atitude, ninguém vai sair do lugar. Aí a gente vai ter dois tipos de sobrepeso, dois tipos de obesidade. A obesidade física e a obesidade cerebral. Porque daí eu vou ter tanto conhecimento que meu cérebro vai começar a ficar com sobrepeso, né? E se eu sei, Tati, se eu já entendi o que eu preciso fazer e ainda assim eu não estou conseguindo fazer, aí a gente vai estudar a questão da mente gorda.
né? Porque se está faltando atitude, é porque eu estou em algum nível me sabotando. Vocês concordam com isso? E autossabotagem, a gente vai ter um combinado a partir de hoje. Autossabotagem não é frescura. Eu demorei um tempão para entender isso. Eu falava, eu tô me sabotando, eu sou fraca. Eu tô me sabotando, eu não sou forte o bastante. Eu tô me sabotando. Que frescura. Autossabotagem é a sua mente que não está conectada com o seu corpo. Sabe qual era a minha frase de vida quando eu estava com sobrepeso? Quem é minha aluna sabe, ou deveria saber. Vou deixar uma oral aqui para quem já é minha aluna. A minha frase de vida, gente, era: meu corpo quer ser magro, mas a minha mente pensa em comida o tempo todo. Quem aqui se identifica com isso? Levanta a mão ou põe aí no chat eu. Ah lá, Samantha já. Quem começa a rir, eu já falo, já peguei no pulo aqui. Era a minha frase de vida, gente. Ah lá, Alessandra também. Isso aqui não é para ser um monólogo, não, tá? É para vocês irem interagindo comigo no chat para eu saber se está fazendo sentido para vocês, tudo isso que eu estou falando. Então, ó, a nossa frase de vida, a gente está em conexão, é por isso que vocês estão aqui. Porque semelhante atrai semelhante. A minha frase de vida era essa: meu corpo quer ser magro, mas eu só penso em comida. E aí não dá. Aí não dá. Então, hoje a gente vai passar aqui por todos os pilares do processo de emagrecimento. Vocês vão entender muita coisa que ou vocês estão fazendo de errado ou vocês não estão fazendo. E aí chegou o momento, então, de entender o que é que a gente tem que fazer. Espero que vocês tenham aí papel e caneta na mão se precisar. Mas, ó, a aula vai ficar gravada, vocês vão poder assistir de novo, tá? Então, assim, presta atenção. Eu tô aqui para vocês hoje literalmente me sugarem de tudo aquilo que depois eu vou abrir para dúvidas. O que vocês quiserem perguntar, vocês vão poder perguntar. Não tenham pressa para sair daqui hoje, porque de fato eu quero que vocês aprendam. Meu Deus do céu, tem duas Tatiane Godoy aqui, o mundo não está preparado para isso. Uma não é, não sou eu, é a Luana, que é a personal do programa. É que eu usei um dia o computador dela e ficou salvo lá. Luana também daqui a pouco vai falar com um pouquinho com vocês, né? Então vamos começar aqui, gente. Vamos começar para a gente não perder tempo, não perder nenhum segundinho aqui dentro dessa proposta. Então, o tema da nossa aula de hoje é aprenda a quebrar a barreira dos 10 quilos em poucas semanas. E como que a gente tem que fazer isso? Mudando a nossa mente, mudando o nosso corpo para então transformar a nossa realidade, tá? Como eu falei, começou comigo, né? Toda essa proposta. Eu nunca fui uma pessoa obesa, mas eu sempre briguei com a balança. Quem é aqui que briga com a balança? Gente, eu emagrecia 5, engordava 5. Eu emagrecia 4, engordava 4. Agora, quando eu falava assim, agora vai, parece que vinha alguma coisa ali e não ia. Emagrecia, engordava, emagrecia e engordava. E aí eu tava no Forte de Copacabana nesse dia aqui, ó, em 2015, deu um clique na minha mente. Porque, ó, tô com um negocinho aqui, ó, no peito, vocês devem observar uma faixinha preta. Eu tava pegando meu kit da meia maratona. Quer dizer, uma pessoa que corre a meia maratona é uma pessoa normal, né? Ela não acordou naquele dia e falou assim: vou correr uma meia maratona. 21 quilômetros. Quer dizer, eu fazia muita atividade física. Eu treinava muito já. E aí, nesse dia, eu parei e falei assim: cadê meu shape? Né? Cadê meu corpo? Todo desenhadinho, não sei o que, cadê? Eu vivia de efeito sanfona. E foi aqui que eu entendi que eu precisava mudar a minha mente. Se eu quisesse ter o corpo dos sonhos. Se eu quisesse ter a saúde dos sonhos. Porque essa Tati aqui, ó, que vocês estão vendo, era uma Tati que fazia muito exercício, mas vivia para comer. E eu comecei a ter, gente, com 2015, a gente está em 2024, 2023 eu tenho 34, menos 8. Eu estava com 20 e poucos anos, aí 26, 24 anos, e eu já estava com uma doença grave, chamada de síndrome do ovário policístico.
Para quem não conhece a SOP, eu seria a próxima na minha família que teria um câncer de ovário antes dos 30 anos. Por quê? Porque a alimentação estava desregrada. Fazia muito exercício, mas não cuidava da alimentação. Não é que não cuidava da alimentação porque eu não tinha conhecimento, porque eu já era formada em educação física, já tinha vários cursos na área da saúde, mas a minha mente, né? A minha mente me sabotava e eu vivia muito de efeito sanfona, como eu mencionei para vocês. E foi então que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender mais sobre todos os pilares que envolvem o processo de emagrecimento. Então, gente, eu entendi nessa época que não bastava só estudar sobre hormônios, não bastava só estudar sobre treinamento, não bastava só estudar sobre nutrição, não bastava só estudar a parte fisiológica do processo de emagrecimento. Eu precisava começar a entender, ó, disso aqui, ó, comportamento do obeso. Porque a minha mente era obesa. A minha mente tinha o chip da mente gorda. E aí, então, eu comecei a entender que eu precisava estudar cada ponto de forma separada e depois integrar esses pontos. E quem aqui já foi num profissional da área da saúde, né? E aí, esse profissional, ele fala, vamos supor, vai no médico, ele fala A, vai no nutricionista, ele fala B, vai no educador físico, ele fala C, vai no psicólogo, ele fala D. E aí você fala, e agora, o que eu faço? Quem aqui já passou por isso? De ir em vários profissionais e ficar atordoada com o que eles falavam. E não saber quem é que você segue. Só assim? Alguém mais já vivenciou isso? Ou de pelo menos vai no nutricionista e vai no educador físico, aí cada um fala uma coisa, e aí você não sabe o que você faz. Né? Então, eu sou magra, olha lá, galera, todo mundo ali falando eu. Show. Então, o Sou Magra, ele nasceu para, de fato, unificar tudo isso. Por quê, gente? Existem muitos caminhos dentro da ciência. E eu não estou aqui para falar para vocês a gente vai fazer dieta A, dieta B, dieta C, dieta D. Gente, a dieta, primeiro que eu nem gosto dessa palavra, porque dieta já soa com restrição, com sofrimento, com privação, com dor. E as meninas chegam para mim e falam, tá, você vai me prescrever dieta? Eu não, vou te prescrever um negócio que eu já sei que você não vai seguir? Uai, como assim? Né? Vocês precisam aprender a comer. E tudo isso vai começar onde? Aqui, na cabeça de vocês. Então, a proposta aqui dentro é fazer com que vocês entendam a fisiologia. Se você vai comer batata doce, se você vai comer banana, se você vai comer arroz, se você vai comer mamão, pouco importa. A escolha do que vai comer é você quem faz dentro da proposta, certo? Mas a gente vai integrar todos esses pilares, porque não dá para caminhar sozinho aqui. Então, a proposta do Sou Magra, gente, é trabalhar de forma integrativa e sistêmica. E aí, olha os resultados que eu consegui conquistar junto com as minhas clientes. Aqui tem muito mais que eu tenho que colocar antes e depois. O que eu quero que vocês percebam ao olhar para essas mulheres aqui? A Cibele está aqui na aula, está falando, e ela já completou 30 quilos na semana passada. Tem meninas aqui que eu tenho que incluir antes e depois, e tem meninas que eu tenho que atualizar antes e depois. Mas o que eu quero que vocês observem nessas duas fotos? Não são menininhas de 20 anos. Porque essa é uma crença errada que vocês têm. Ai, quando eu tinha 20 anos era mais fácil, Tati. Meu metabolismo era rápido e agora meu metabolismo tá lento. Se eu pegar boa parte daquelas mulheres ali, elas estão na menopausa. E aí, o metabolismo delas morreu? Só porque elas estão na menopausa? E aí eu ressuscitei o metabolismo delas? A gente vai entender quem é que acha que o metabolismo tá lento? Põe aí no chat. Eu, ou levanta a mãozinha, igual fizeram aqui na reação.
né? Dá para colocar a mãozinha pro alto aqui, ó. Quem acha que o metabolismo tá lento? A gente vai entender o princípio fisiológico do porquê o metabolismo tá lento. Eu acho que o meu tá lento. Olha lá, a galera levantando a mão. Deixa eu baixar minha mão aqui, que senão eu vou ficar com a mão cansada. Vamos entender. Vocês querem entender o porquê que o metabolismo tá lento? Parar de dar essa desculpa? Tem dois pontos aí, do porquê que o metabolismo de vocês está lento. Vocês vão sair dessa aula aqui hoje entendendo de ponta a ponta o porquê que o metabolismo está lento. Então, ó, não tem menininhas novinhas aqui de 20 anos. Não, tem mulheres. Mulheres que trabalham, mulheres que estudam, mulheres que cuidam de casa, gente como a gente. Não é gente que está lá disponível 24 horas para estar na academia fazendo procedimento estético, que tem gente que cozinha para essas pessoas. Ó, a personal do programa aqui, ó, a Luana, que tá aí junto com vocês. Já completou 22 quilos eliminados. Ah, mas a personal, Tati, sim, ela quebrou o pé, né? Quebrou o pé, ficou 6 meses sem andar. E aí não sabia o que fazer depois para poder emagrecer. Porque antes tinha muito gasto calórico, né? Sabia treinar, mas não sabia comer. E aí veio para o programa. Depois a Luana, no final, ela vai falar um pouquinho sobre o processo dela, né? E então, gente, estamos aí, estamos aqui, estamos no jogo, tá todos vocês. A gente fala assim, Tati, mas como é que é? Eu tenho solução? Poxa, por que não? Claro que tem solução. Todo mundo tem, né? Então, vamos lá, vamos para frente. Então, a gente precisa trabalhar dentro de uma proposta do emagrecimento saudável e sustentável. O que é isso, Tati? Pensar nos 4 pilares do sucesso do emagrecimento. E dentro da proposta, quando a gente fala de nutrição, não pode ser restritivo. Quem aqui vai num nutricionista, num nutrólogo, num endócrino, e o cara te restringe, e sem explicar o porquê, tá errado. Tá errado. E aí vai ser luta, vai ser sofrimento. Exercício físico, a gente não precisa de horas na academia. A próxima aula que a gente vai dar aqui, a Luana não estava sabendo, mas agora ela já está, vai ser sobre exercício físico. Quem quer aqui entender melhor o papel do exercício físico no processo de emagrecimento? A Luana vai estar aqui com a gente para dar uma aula como essa daqui para todos vocês falando sobre exercício, que ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. E a gente precisa trabalhar esse pilar aqui do autoconhecimento e da mentalidade magra, vocês já vão entender o porquê. Falei que hoje, lá no grupo, né, que vocês estão, que a gente vai trabalhar muito forte essa questão do pilar do autoconhecimento e da mentalidade magra. E a gente já vai entender o porquê que a gente tem que trabalhar isso. Primeira coisa, né, como é que a sua mente ela foi programada desde a sua infância? Vocês fazem ideia de que a mente de vocês foi programada para engordar antes dos seus 7 anos de vida? Vocês sabiam disso? Por quê? Eu vou mostrar para vocês ali quais são as divisões da nossa mente. E aí vocês vão conseguir compreender, meninas. Olha lá, já falando não sabia. Exatamente. Vamos lá, vamos entender isso aqui então. A nossa mente, ela é dividida em mente consciente, mente inconsciente e mente cocriadora. Por que cocriadora? Junto de Deus, do Pai, daquilo que vocês acreditam dentro da criação, da crença de vocês. Existe um Criador. Só que nós somos co-criadores da nossa realidade. E aí a mente consciente, ela também é conhecida como mente racional. Deixa eu pegar meu lápis aqui para escrever. Mente racional. A mente inconsciente, ela é a mente irracional. Certo? E essas 3 mentes, como elas funcionam? A mente consciente, ela conversa com a mente inconsciente, e a mente inconsciente só conversa com a mente co-criadora, certo? Então seria mais ou menos assim, vamos pensar numa loja. Aqui está a frente de caixa, lá está o cara do estoque. Ele olha e fala assim, acabou o papel higiênico.
Aí ele vai para o setor financeiro e fala, olha, acabou o papel higiênico. O setor financeiro vai olhar lá no aplicativo do banco e vai falar, temos dinheiro. E ele vai mandar a mensagem lá para o setor de compras. Pode comprar papel higiênico. Ou seja, o menino lá do estoque, ele não tem acesso ao setor de compras. Estão entendendo isso aqui? Ele não tem acesso ao setor de compras, então ele não pode chegar para o setor de compras e falar assim: acabou o papel higiênico. Não, ele só pode conversar com o setor financeiro. E se o setor financeiro aprovar, aí vai para o setor de compras. Trazendo para o processo de emagrecimento, para a nossa vida. Quem aqui, meninas, conscientemente deseja estar acima do peso, prejudicar a saúde, não se dar bem no casamento, não se dar bem nos negócios? É tipo assim, ser feio, ser pobre, ser mal amado, racionalmente, ninguém. Mas, mas é todo mundo que tá vivendo a vida dos sonhos? Vamos pensar no processo de emagrecimento. Quantas aqui todos os dias falam, eu quero emagrecer? Eu quero me sentir mais bonita. Eu quero me sentir mais disposta. Eu quero ter mais saúde. Todas. E aquilo que chega no setor de compras, só chega a mensagem no setor de compras que pode comprar. Se o setor, se o estoque manda mensagem para o administrativo e o administrativo fala não tem dinheiro, não chega a mensagem no setor de compras. Pedido negado, volta. Então a gente só está conseguindo mandar a mensagem para a mente da cocriação aquilo que o nosso setor administrativo, ele dá ok. Vocês estão entendendo isso? Só vai chegar na mente da criação aquilo que a mente inconsciente falar, eu aprovo. Porque racionalmente todo mundo quer ser rico, racionalmente todo mundo quer ser magro, racionalmente todo mundo quer ser bonito, tá bem de vida, ser bem amado. E aí qual a informação? O que eu tenho que fazer, Tati? Vamos lá. A mente racional, a mente consciente é a mente racional. Então, se ela é racional, eu pergunto para todas vocês, qual seu objetivo? E a mente racional, ela vai falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos, quero quebrar a barreira dos 10 quilos. Beleza. Aí eu pergunto, por quê? E aí você vai me responder, ah, Tati, porque eu quero me sentir mais bonita. Eu quero me sentir mais disposta. Vamos ficar no bonita? Eu quero me sentir mais bonita. Vamos supor que fosse essa a única justificativa, que seria uma justificativa top, bem relevante. Por que eu não consigo? Por que a mensagem não chega lá na mente do criador? Quem sente não é a mente racional. Quem sente é a mente inconsciente. Aqui estão armazenadas os nossos sentimentos, as nossas crenças. E aí, pensa assim, a mulher tem lá, fala assim, ah, por que você quer emagrecer? Porque eu quero me sentir mais bonita, Tati. Só que daí, lá na mente inconsciente dela, quando ela era criança, principalmente, ela ouviu o pai dela, ou o avô dela, ou às vezes um irmão mais velho falando, toda mulher bonita é burra. Ou toda mulher bonita é fútil. Para não dizer uma palavra pior, né? Quando não fala, né? Toda mulher bonita é vagabunda. Quem aqui já ouviu isso? Algo parecido com isso. Algo próximo disso. Quem aqui olha para uma mulher muito bonita na rua, no shopping, num restaurante, e lá no fundinho tem alguma coisa negativa sobre ela, fala, nossa, deve ser fresca,
Nossa, deve ser um nojo. Nossa, deve ser. Só deve ter empregada. Não deve fazer nada o dia inteiro. Quem aqui pensa algo como isso? Escreva no chat, gente. Agora eu não consigo descompartilhar, que se eu descompartilhar, eu vou perder tudo que eu escrevi aqui. Quem aqui já ouviu isso? Em algum nível? Escrevam aí. Olha lá. Opa. E aí, o que que o cérebro da gente pensa? Ele faz essa seguinte associação. Ela faz essa seguinte associação. A mente inconsciente. Se eu for bonita, eu vou ser burra. Se eu for bonita, eu vou ser fútil. Se eu for bonita, eu vou ser vagabunda. Então, pedido inconsciente, pedido negado. Essa aqui pediu para essa aqui, e essa aqui falou negado. E aí o que que eu faço? Eu me saboto. Eu me saboto. Por quê? Porque eu não quero. É a mesma coisa, gente, quem está com problema financeiro e ouviu a vida inteira. Ou melhor, ouviu na infância. Dinheiro larga esse dinheiro, vai lavar a mão, dinheiro é sujo. Nossa, fulano passou a perna em ciclano, por isso que ele ganhou dinheiro. E aí esse lixo vai sendo acumulado na nossa mente. E aí eu vou querer ter sujeira na minha carteira? Então, por que que eu falei 7 anos? Tem uma explicação. Até os 7 anos a gente não tem a mente consciente. Tudo que a gente ouve passa e vem direto para cá e se torna uma crença. E a gente tem um sentimento associado a isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender dentro do porquê que a gente não está conseguindo emagrecer é quais são as minhas crenças? O que eu ouvi da minha mãe? O que eu ouvi do meu pai quando eu era criança? Sobre saúde? Sobre emagrecimento? Sobre estilo de vida? O que eu ouvi dessa galera? O que eu ouvi das pessoas importantes para mim? O que eu via? Mais importante do que ouvir, muitas vezes também é ver. Ah, eu só via minha mãe, minha mãe. Ah, eu postei esses dias no meu Instagram falando que eu fui uma criança que cresceu, não cresci, né? Porque eu tenho 1,52 m, que na minha infância eu via a minha mãe curando as emoções dela na comida. Eu via minha mãe curando as emoções dela na comida. Então, quando ela chegava do trabalho, ela tinha um dia exaustivo. Ah, eu mereço um chocolate. E eu gravava na minha cabeça. Quando eu tiver um dia cansativo, é no chocolate que eu vou buscar o meu conforto. Eu vi o meu pai batendo uma meta de trabalho e levando a gente para jantar fora. Eu via todas as comemorações serem em volta de uma mesa. Eu via quando a minha mãe estava com raiva, falar que ela precisava comer alguma coisa, que ela merecia comer alguma coisa. Tudo compensa com comida. Quem aqui viveu situações como essa? Olha lá. Tá vendo um monte de coisa que foi armazenada na mente de vocês? E que hoje está guiando os comportamentos de vocês? Quer ver frases que a gente traz até hoje? É pecado deixar comida no prato. Não estou dizendo que a gente tem que desperdiçar, gente. Não é isso. Mas quantas vezes a gente não foi lá e pôs comida a mais no prato só para depois ter uma justificativa do porquê que a gente está comendo aquilo, porque é pecado deixar comida no prato? Ou então, quantas pessoas põem a sua segurança na comida? Eu era essa pessoa. Eu mudei de cidade. A Alexa falando comigo aqui, Deus é mais. Eu fui uma pessoa que eu mudei de cidade, morava em Bauru,
E aí eu vim para São José. E aí quando eu cheguei aqui, eu me vi sozinha. Eu precisava ser forte. Alexa, desligar. Maluca. Eu precisava ser forte. E aí o meu cérebro foi fazer uma varredura. Como é que eu faço para ser forte? E aí veio a música da Eliana, porque eu fui educada pela Eliana, do Bom Dia e Companhia, aquela pedagoga incrível dos anos 90, que cantava: come para a mamãe ficar contente, come para ficar mais forte e inteligente. E ela gravou uma mensagem na minha mente, porque quantas vezes eu ouvia a Eliana todo dia falando isso? E aí havia um reforço. Eu ia para a escola e na escola, na hora da merenda, cantava: comer, comer é o melhor para poder crescer. Algo deu errado nesse caminho, porque eu não cresci, mas cresci para os lados, né? Cresci para os lados. Então, olha como quais são as frases que estão guiando a nossa mente. E às vezes você já foi em, olha que interessante isso, gente. Vocês já foram em um, em dois, em três, em quatro, em cinco. Tem gente que chega até mim e fala assim: Tati, eu já zerei a lista telefônica dos nutricionistas da minha cidade. Eu não tenho mais como ir em outro nutricionista. E aí eu faço esse desenho para a pessoa, eu falo: cara, será que todos os nutricionistas eram ruins? Será que todos os médicos eram ruins? Ou será que o ponto em comum entre todos eles é você? E porque a sua mente tá com o chip da mente gorda, você pode ir em mais um, em mais outro, em mais outro. Vocês podem fazer uma faculdade de nutrição, aprender tudo sobre nutrição. Mas enquanto vocês não mudarem a mente de vocês, não vai ter resultado. Era o que acontecia comigo. Eu tinha muito conhecimento da parte fisiológica do processo de emagrecimento. Mas enquanto eu não entendi qual era o sistema operacional que estava na minha mente, eu não tive resultado no meu processo. Eu não consegui, de fato, engajar. E pasmem, faculdades de nutrição estão cheias de estudantes, de futuros nutricionistas obesos. Os cursos de educação física estão cheios de professores de educação física obesos. Por quê? Eles estão indo lá porque eles acham que a cura deles está lá. Mas não está. Ter o conhecimento sobre o processo fisiológico é importante, mas não dá para tratar as coisas sem integrá-las. Não dá para tratar só o corpo e não tratar a mente. E eles se sentem frustrados, tá, Iraci? Eu fui numa nutricionista que era gordinha, a Iraci falando aqui. Eles se sentem frustrados. Por quê? Porque na cabeça deles, pô, se eu não consigo cuidar do outro, como é que eu... Aliás, se eu não consigo cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Eu fazia isso comigo, eu era personal trainer, eu chegava para os meus alunos e falava assim: cara, você treinou muito bem essa semana, você emagreceu, agora vamos ver, final de semana, ver se você mantém o foco, para na segunda-feira a gente dar sequência no trabalho que a gente começou. Sexta-feira, 18 horas, baixava o demônio da Tasmania dentro de mim, sabe aquele vira até dizer chega lá? O Tais. E eu comia até o imã da geladeira. Aí eu engordava no final de semana, às vezes o meu cliente tinha mantido o foco, chegava na segunda-feira, eu nem tocava no assunto. Por que moral tenho eu para falar alguma coisa de emagrecimento se eu comia até o pé da geladeira? Né? E aí, por que chegava no final de semana? Ah lá, a Lu. Lu, minha parceira, lá de Bauru. E aí, gente, comecei a precisar entender o que que eu tinha de final de semana. Final de semana, qual é a programação que estava na minha cabeça? Final de semana não tem regras. Final de semana é liberdade. Final de semana tem dia do lixo. Ou tem refeição livre. Não, tive um dia, já uma semana. E, nossa, eu tive que monitorar isso, monitorar aquilo, cheio de regra no trabalho, cheio de regra aqui, cheio de regra ali. O quê? Vou seguir regra da alimentação no final de semana?
Não? Aí vem outras frases que vocês têm na cabeça. É só um pedacinho. Só um pedacinho tem problema, né? A Nutri falou que só um pedacinho tudo bem. Aí, chuta-se o balde. Na segunda-feira, vocês buscam o balde. Não, mas eu vou voltar daqui 4 semanas na nutricionista, dá tempo de pegar esse balde. Só que essa mesma programação que vocês tiveram na sexta, vão ter na outra sexta. Há quantas sextas vocês estão falando isso? E essa sexta eu vou fazer diferente. E não faz. É o processamento, é o processador Intel na mente de vocês. É o Pentium 100 que está rodando ainda na cabeça de vocês. A gente já está no Windows 12, 11, 13, 20, e vocês estão lá no Pentium 100 ainda. E vão continuar. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo diferente para mudar a mente de vocês? Tem um maluco lá atrás que ele já falou, loucura é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Eu não faço diferente. Qual foi a primeira coisa que eu falei para vocês no início? Conhecimento. Porque toda vez que eu penso em emagrecer, eu penso em nutricionista. Toda vez que eu penso em emagrecer, eu penso em educador físico, treino plus dieta. Tá errado? Não está. Mas está faltando coisas. Entende isso? Está faltando coisas. Porque se fosse o suficiente, todo mundo tava no shape, né? Então, volta para cá. Preciso integrar essas três mentes. Preciso fazer com que a mente consciente mande uma mensagem para a mente inconsciente fale, comande aceito. Você é incrível, você merece. Por quê? Porque você veio para ter vida em abundância. Você veio para ter saúde. Você veio para viver aquilo que você quer viver. Só que isso precisa estar aqui, ó, na mente inconsciente. Aquilo que você manda de informação da mente consciente para inconsciente tem que estar, as duas tem que estar conversando. E a autossabotagem significa uma mente está aqui e a outra está aqui. E aí não vai descer o comando para a outra aqui. Porque elas não estão alinhadas. Ok? Então, gente, o que a gente faz para desinstalar o chip da mente gorda? Né? Tirar o chip da mente gorda aqui e instalar o chip da mente magra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma mudança não é feita na horizontal. A gente não muda comportamento por comportamento. Quantas vezes você foi no médico, no nutricionista, no educador físico, e ele falava assim para você: você não faz exercício? Comportamento A. Então, a partir de agora você vai fazer. Tá aqui, tua planilha de treino. Quantas vezes você foi no nutricionista e ele falou assim: ah, você tá comendo mal? Tá aqui, ó, a sua dieta com todos os melhores alimentos do planeta. Aí você fala, você pega aquela dieta, cola lá na parede, na geladeira e fala assim, não sou nenhuma retardada, consigo seguir isso daqui. Quantas vezes eu falei isso pra mim? Né? Deus que sabe. Ah, você não tá dormindo bem? O médico fala, tá aqui. Um remédio, um isso, um aquilo para você dormir bem. E aí você fala, beleza, agora vai, né? Agora vai. E aí você segue aquilo, segunda, terça, quarta, quinta, e na sexta você sabota. Por quê? Porque a gente não muda na horizontal. Seria a mesma coisa que dizer a seguinte frase: tem uma árvore, tem uma bananeira na frente da minha casa, agora eu não quero mais que ela seja bananeira. Eu quero que ela seja uma macieira. Aí eu vou lá, arranco todas as bananas e colo uma maçã. Pego uma fita crepe e colo a maçã na árvore. Ela vai deixar de ser uma bananeira e vai se transformar numa macieira? Não. Porque se eu quero mudar a árvore, eu preciso mudar a semente dessa árvore. E mais, gente. É simplesmente lá, arranquei a árvore, plantei a semente, nasceu a árvore, né? É um processo. Há tempo de semear, há tempo de cultivar e há tempo de colher. Mas a gente vive numa sociedade sim, miojo. Em 3 minutos quer que tudo esteja pronto. Não foi assim que vocês programaram a mente de vocês e não vai ser assim que vocês vão desprogramar a mente de vocês. Quem aqui
foi no primeiro dia de aula, pegou um lápis na mão e saiu escrevendo. Eu não fui uma criança dessa superdotada. Então é um processo. Assim como foi o processo de leitura, assim como foi o processo de escrita, assim como foi para andar. Quem é que tem filho pequeno? A criança simplesmente num belo dia ela levantou e saiu andando. Foi assim que aconteceu? Nenhuma vez ela caiu, nenhuma vez ela teve que se equilibrar, nenhuma vez ela teve que se equilibrar de novo. Processo, processo. E o primeiro processo aqui, obrigada, Lígia, é para facilitar mesmo, para que todas nós consigamos entender. É entender que a raiz de todo comportamento é um pensamento. Existe um pensamento que dentro da neurociência a gente chama de pensamento sabotador, dentro da psicologia chama-se pensamento disfuncional, mas existe um raio de um pensamento. É que às vezes esse pensamento ele está tão automático que a gente nem se liga de qual pensamento é. E aí tem um presente para quem ficar comigo até o final dessa aula, hein? Esse pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento, então, vai gerar uma ação, um comportamento. Então, se eu quero mudar um comportamento, primeiro eu preciso entender o que é que eu penso sobre isso. E aí, então, a gente vai começar a conversar sobre a mudança. Tudo aconteceu assim, gente. Tudo, exatamente tudo. Existe um pensamento. Para vocês estarem hoje aqui nessa aula, primeiro eu pensei, quero fazer uma aula, quero dar uma aula. Pensei. Eu pensei nisso, tem pelo menos aí uns 20 dias. Já pensei e materializou? Aí eu pensei, não, quero que seja dia 5/9. Eu pensei isso há 20 dias. Acelera, tem. Só para já dar 5/9. Não, foi um dia de cada vez. Uma construção para chegar até aqui. Para estarem todas vocês aqui. Certo? Então vamos lá. Eu quero que vocês leiam essas frases aqui e vocês vão responder para vocês. Sim ou não? Eu acredito lá dentro de mim que se o alimento é saudável, eu posso comer à vontade? Sim ou não? Eu acredito lá dentro de mim que para emagrecer, suco de fruta é melhor que refrigerante? Eu acredito, ou isso acontece todas as vezes que eu tenho um dia difícil, eu quero me recompensar com comida? Sim ou não? No final de semana, meu primeiro pensamento é: o que eu vou comer o bebê de gostoso? Quando estou triste, ansiosa, nervosa, quero um chocolate, um docinho, algo bem gostosinho para me sentir melhor? Tenho dificuldade em planejar o meu dia e de concluir minhas tarefas? Tenho o hábito de dizer só um pedacinho não faz mal? Tenho o hábito de dizer amanhã eu compenso, como menos, faço jejum ou eu faço mais exercícios, mas eu vou comer hoje. Minha única fonte, ou minha grande fonte de prazer, tem sido a comida? Eu olho para as pessoas magras e eu penso, deve ser um nojo, só deve comer salado, deve passar fome, deve ser fresca, enfim, eu penso algo negativo sobre essa pessoa. Já fiz dieta e fiquei irritada porque eu passava fome e vontade? Para mim, emagrecer é sofrimento, privação e restrição. Quem respondeu sim para pelo menos uma destas frases? Enquanto vocês vão escrevendo aí no chat, essas frases, elas fazem parte de um teste que eu aplico dentro do programa, tá? E quem ficar comigo até o final, eu vou dar esse teste de presente para vocês. E mais um outro presente, tá? Quem ficar comigo aqui até o final vai ganhar isso. E assim, não tem. Ah, Tati, eu respondi
um sim só, então a minha mente é magra, ou respondi sim para todas, então a minha mente é muito gorda, tudo vai depender da análise que eu faço. Porque às vezes eu respondi sim para uma questão, mas essa questão, ela me mata. Ela é avassaladora, entendeu? Ou ela acontece com muita frequência, perfeito? E aí isso pode me tirar do foco dentro do processo de emagrecimento. Então, tudo isso tem que ser feito uma análise individual. Não dá para só olhar e falar, ah, respondeu aqui, como a Lígia colocou, respondi 3 sim e 9 não. Ah, então tem uma mente magra. Não sei, qual foi o sim que ela respondeu? Qual é a frequência que aquilo acontece na vida dela? Porque se for um sim que acontece de 5 em 5 minutos e ela usa comida como válvula de escape, aí a gente está lascado, né? Então depois, para quem quiser, mas tem que ficar comigo até o final da aula, tá? Eu vou dar o teste de presente. Tem 88 perguntas para vocês responderem neste teste. Então vocês vão ter noção de qual é o sabotador. Ó, o teste está aqui. Qual é o sabotador? E tem uma explicação depois nesse teste para vocês entenderem o teste. Então, aqui, ó, a gente tem o sabotador sabichona e aí tem a explicação de cada um deles para vocês. Perfeito? Então, vamos seguir aqui. Pelo menos vocês já viram que a mente de vocês, de fato, precisa de atualizações. É como se fosse um celular. Quantos aplicativos vocês têm instalado hoje no celular de vocês? Que vocês não usam? Vários. Será que esses aplicativos não estão só ocupando espaço e atrapalhando o bom funcionamento do celular de vocês? Tem aplicativos que vocês têm que eles não são ruins, mas eles precisam de atualização. Era o caso da frase da Eliana: come para ficar forte e inteligente. Ok, Eliana, come quanto? Come o quê? Se eu comer leite condensado para ficar forte, show? Ou se eu comer um ovo, tá bem? Então come quanto? Come o quê? Né? E tem aplicativos que vocês não têm e que talvez se vocês instalassem, ia fazer o celular de vocês ou o sistema operacional da mente de vocês funcionar melhor. Perfeito? Então é por esse caminho que a gente vai. Vamos voltar aqui. Então, gente, outra coisa, vocês precisam ficar atentos aqui, que faz sentido com relação à mente gorda. Quem são as pessoas do seu ecossistema? O que é ecossistema, Tati? Quem são as pessoas que estão junto com você? Quem que você segue no seu Instagram? O que você fala para você diariamente? Qual a frequência que você vibra? Vou explicar isso aqui melhor para você. Quem são as pessoas do seu ecossistema? Com quem são as pessoas com quem você convive? Tem uma frase que diz, e essa frase é muito verdadeira: você é a média das 5 pessoas próximas a você. Então, se eu tô rodeado de pessoas que só comem o dia inteiro, o que vai acontecer comigo? Vai ser mais fácil ou vai ser mais desafiador de ter um estilo de vida saudável? Mais desafiador. Por quê? Nós temos no nosso cérebro um conjunto de neurônios chamado de neurônios espelhos. Qual é a função desses neurônios espelhos? Espelhar. Espelhar o quê, Tati? Comportamento. Quem aqui já chegou e falou assim, ah, eu vou numa festa, mas eu não vou comer. Daqui a pouco tá lá. Ou não vou beber. Vai, não vou beber. Daqui a pouco tá lá. E de repente faz assim, nossa, falei que não ia beber, eu tô bebendo. Quem que chegou primeiro? Os neurônios espelhos. Chegaram primeiro na festa. E aí eles foram espelhar comportamento de quem estava bebendo ou de quem estava comendo. E aí eu vou e reproduzo a mesma coisa. E aí muitas vezes eu falo, nossa, mas eu nem percebi, não era para eu ter pego. O que que você está fazendo na minha mão? Vocês já devem ter passado por situações assim. Tenho certeza absoluta. Ai, Tati, então eu vou ter que virar pessoa antissocial? Vou ter que
É parar de conviver com a minha família, com os meus amigos? Todo mundo acha isso, né? É o grande medo da maioria de vocês quando chega no programa. Ah, mas eu não vou poder conviver com a minha família? Vai, claro que vai. Claro que vai. Vai continuar tendo os seus amigos, mas a gente vai ter ferramentas para isso, para trabalhar, para estar com essas pessoas. Mas é muito importante também que você tenha consciência que se você estiver num ecossistema saudável, vai ser mais fácil de você manter o seu processo. Para isso, por exemplo, eu tenho a comunidade do Sou Magra. Todas as minhas mentoradas, elas fazem parte dessa comunidade. Para quê? Para que uma possa ajudar a outra. Mesmo que seja num formato online, a gente está lá o dia inteiro. Eu estou mandando mensagem motivacional. A Luana, que é a personal do programa, também está lá inspirando as meninas. Quando uma treina, exemplo, Jéssica e Lígia, todos os dias de manhã elas mandam foto na comunidade que elas estão treinando. Elas acordam mais cedo que as galinhas. E aí elas vão treinar, né? E aí quando eu acordo, eu falo, opa, já tem alguém motivando. Aí aquela já aconteceu, gente, de ter aquela que fala assim, nossa, eu não ia treinar, mas vi a foto das meninas treinando, eu vou. Neurônio espelho. Ele viu as meninas treinando e eles foram. E aí começa aquela chuva de gente mandando foto na comunidade, não é, Jéssica? Olha lá, Jéssica tá com a câmera aberta e tá confirmando, né? De que ela foi treinar. Vez ou outra, alguém manda uma foto de uma receita lá, daqui a pouco tem uma chuva de gente pedindo a receita e tá todo mundo fazendo a receita. E às vezes eu tô puta aqui em casa porque não tenho os ingredientes, não consigo fazer a receita, né? E tô só passando vontade. Mas é o quê? O poder do grupo. Mesmo que de forma online, eu entendi isso, eu falei, preciso criar um ecossistema para essas meninas estarem juntas dentro do processo. Quinta-feira é o dia que eu peço o peso de todo mundo. Tem mais de 100 mulheres que eu monitoro diariamente, eu peço o peso. E aí, vez ou outra, eu vou lá na comunidade e falo: vamos dar parabéns para fulana, que acabou de emagrecer a primeira meta do programa, 2,5 kg. Esses dias eu dei parabéns para a Cibele. Cadê a Cibele? Cibele, Cibele, Cibele. Será que a Cibele caiu? Cibele emagreceu 30 quilos. Olha lá, tá aqui. Foi todo mundo dar parabéns para a Cibele. Emagreceu 30 quilos. Esse é o poder do grupo. Então, se você, não estou falando para você que você tenha que se afastar dos teus amigos atuais, mas começar a prestar atenção. Gente, mas eu só estou andando com gente que come? Eu só estou andando com gente que está desvirtuado do caminho? Não, pera lá, preciso começar a melhorar os meus amigos, o meu ecossistema. E pior é quando você é chefe da boca, né? Quando você que financia o tráfico. Quando você que vai cutucar os seus amigos para ir comer, para ir beber. Eu era chefe da boca. Agora eu mudei de lado. Eu alicio as pessoas para poder fazer parte de um mundo, né? Melhor, de um estilo de vida melhor. Depois eu coloquei ali. O que vocês veem no Instagram? Ó, já é para sair daqui hoje reparando no que vocês estão seguindo. Só segue hamburgueria, só segue pizzaria, só segue quem faz receita de doce, só segue quem faz. Quem só come. Não, tem que fazer uma limpa no seu Instagram, uma limpa no seu Facebook. Prestar atenção, porque o seu cérebro, sua mente inconsciente, ela não dorme. Olha o perigo aqui para quem dorme de TV ligado. Vocês estão dormindo enquanto vocês estão dormindo. E está passando direto para o inconsciente de vocês. Já pensaram nisso? Olha lá, fiz uma limpa no Instagram, porque tivemos uma aula sobre isso na comunidade fechada. Porque o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, tá entrando, tá passando direto. Era o caso da Eliana. Come para a mamãe ficar contente, come para ficar mais forte e inteligente. Sem eu perceber, aquilo foi passando. E como que eu gravo?
uma crença na minha mente. Aí vem o que eu acabei de falar para vocês. O que vocês falam para você todos os dias? Ai, como eu tô feia. Ai, como eu tô gorda. Ai, como eu não tenho foco. E aí eu só tô, pensa assim, cada vez que eu vou e falo algo, ó, vocês estão enxergando a minha mão aqui? Estão enxergando a minha mão. Fui lá e falei, como eu não tenho foco, como eu sou preguiçosa. Primeira vez que eu falei, vocês enxergam alguma coisa aqui? Se enxerguem muito pequenininho. Aí eu vou lá e falo de novo, como eu sou preguiçosa. Como eu sou preguiçosa, como eu sou preguiçosa, como eu sou preguiçosa, como eu sou preguiçosa, como eu sou preguiçosa. Ó como ficou maior? É assim que eu gravo na minha mente uma crença. Falei uma, falei duas, falei três, falei quatro. O nosso cérebro, ele tem um efeito chamado de neurogênese e neuroplasticidade. Preciso gravar esses nomes, Tati? Não, mas você precisa entender o conceito. Quem aqui já falou assim, cara, passa ano, sai ano, entra ano, passa ano, sai ano e eu não mudo. Eu não mudo, parece que eu tô pior. Todos os dias, vou escrever isso para vocês. Todos os dias, meninas. É como se nós tivéssemos, tá? Como se nós tivéssemos 100, opa, como se nós tivéssemos 100 células, 100 neurônios. Neurônios, vocês sabem que é a célula lá do cérebro que ajuda a gente a pensar. Então, tem 100 células. E aí, essas células, eu dei o comando. Como sou preguiçosa. O que eu vou gravar nessa célula? Preguiça. Tem como eu ser disposta gravando preguiça? Não tem? Tá na palavra. Que o nosso corpo, ele obedece à nossa palavra. E o que está saindo da minha boca? Como sou preguiçosa. E aí eu tô gravando no meu DNA a preguiça. Aí, através da neurogênese, é provado cientificamente que todos os dias nascem células novas. E a partir de um X dias no ano, né, tipo 7 meses mais ou menos, isso é um dado científico, nossas células são novas. Ué, mas espera lá, se os meus neurônios são novos, por que eu sou a mesma pessoa? Ou por que eu só estou piorando? Beleza, vamos imaginar que é assim, 100 células. Uma morre e uma nasce. Essa que morreu, ela estava com a programação da preguiça. Só que eu não mudei as minhas palavras. Eu continuo todos os dias falando para mim. Antes eu falava como eu sou preguiçosa, agora eu falo como eu sou muito preguiçosa. E aí essa que está nascendo, ela também está tendo a programação da preguiça. O que vai mudar aqui, gente? Entra ano, sai ano, e você continua preguiçosa. Por quê? Você mudou tua fala? Você mudou tua crença? Você mudou tua programação? Não. Você só foi intensificando. E aí, ó, olha o tamanho que fica isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos falando a mesma coisa, 20 anos falando a mesma coisa. Tati, então eu preciso de 20 anos para mudar a minha programação? Não, não preciso. Por quê? Pensa nas 100 células. Ops. Morreu uma. Essa aqui era a célula da preguiça. Aqui está nascendo agora. Essa daqui eu começo a falar. Eu sou ativa. Eu sou incrível. Nossa, como eu sou motivada. Como eu sou dedicada. Como eu sou focada. Mas vamos pensar, como eu sou ativa. Como eu sou ativa? Eu gravei nessa célula aqui que eu sou ativa. Só que no final do dia eu vou ter lá 99 células na preguiça contra uma apenas que é ativa.
Não tem força. Mas aí amanhã eu repito. Lembra? Há tempo de regar, de semear, há tempo de regar, há tempo de cultivar e há tempo de colher. Aqui é tempo de semear e de regar, né? E aí eu vou. Só que tem um outro processo acontecendo também, gente, que é um processo que nós chamamos de neuroplasticidade. O nosso cérebro é como se ele tivesse a capacidade lá, o nosso neurônio, de expandir e a gente consegue escrever, editar aquele comando e escrever em cima. Então, essas daqui, eu consigo acelerar o processo através da neuroplasticidade. Então, se eu coloco intensidade nisso, se durante o dia eu vou gravando que eu sou ativa, e mais eu vou fazendo, vou gerando comportamento para isso também. Então, não adianta eu falar assim, ah, como eu sou preguiçosa, é como eu sou ativa, viro pro lado e durmo. Ah, como eu sou ativa, viro pro lado e durmo. Não. Mais importante do que a palavra é o teu comportamento ali, né? É a junção dos dois. E eu faço isso, dá um salto. Eu não preciso de 20 anos. Em poucos dias, eu faço isso daqui, ó. 20 neurônios ali da preguiça contra 80 neurônios e agora da ativa, e agora eu sou uma pessoa disposta. Eu deixei de ser o bicho preguiça. Faz sentido isso para vocês? Isso é reprogramação mental. Se vocês entenderam que vocês têm o chip da mente gorda instalado, que precisa desinstalar esse chip da mente gorda para poder, então, ter o corpo que vocês querem, um dos passos, vocês vão continuar falando para vocês. Ai, Tati, mas eu sou mesmo. Tá na palavra também. E tudo aquilo que vocês agradecerem, acreditando que aquilo é real, será. Traduzindo de uma forma que vocês entendam. Eu preciso começar a enganar meu cérebro. Nosso cérebro não entende o que é real do que é imaginário. Se eu começar a falar para ele que eu sou, que eu sou, que eu sou, e criar imagens na minha cabeça e começar a exercitar isso no meu dia a dia, tem como não ser. Então não é ser magra para ser saudável, é ser saudável para ser magra. E o ser saudável precisa começar logo nas nossas palavras. Não é quando eu emagrecer eu vou falar que eu sou saudável. Não, tem que começar desde hoje a falar eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. E quanto mais eu falo para mim que eu sou saudável, mais eu vou ter vontade de comer saudável. Vocês estão conectando os pontos aí, né? E aí, qual a frequência que eu vibro? Cara, se eu tiver o tempo todo triste, me sentindo culpada, com vergonha, isso não vai minar a minha energia? Eu vou ter vontade de mudar? A gente aprofunda muito mais sobre essa questão da frequência energética, de qual sentimento que eu vibro no meu dia a dia dentro da mentoria. Hoje aqui eu não consigo explicar, queria muito explicar tudo isso para vocês. Mas a pessoa com sobrepeso, ela vibra na culpa, porque ela falou que ela não ia comer e ela comeu. Ela vibra na tristeza, porque de novo ela não conseguiu. Ela sente raiva, porque ela acha que todo mundo consegue menos ela. E essas frequências só vão minando ela cada vez mais. E aí ela reforça esse ciclo da autodestruição. Com palavras, eu não consigo, eu não sou forte o suficiente, eu não sou capaz, eu sou preguiçosa. E aí ela vai pro Instagram e ela só vê gente cozinhando coisa errada. Só vê as figurinhas, os memes. E ela fala, ah, eu sou essa daqui, eu sou essa daqui, eu sou essa daqui. E só vai trazendo esse lixo para dentro da mente dela. E aí ela vai e senta com as pessoas erradas. Como ser uma vencedora fazendo tudo isso?
como ser uma pessoa não dependente química, porque o açúcar é uma química, uma droga, se eu trago a droga para dentro da minha casa? Pensa, alguém da família de vocês é dependente químico. E essa pessoa está falando, eu quero parar de usar. Aí você compra 1 quilo de cocaína, coloca lá no criado mudo e fala, olha, sei que você não quer mais, mas lá tem. Essa pessoa vai usar, gente. Vai usar. E aí depois ela vai ficar se chicoteando. Ah, porque eu sou fraca. Ah, porque eu não consigo. Qual que é a desculpinha que vocês estão contando para vocês todo dia? Para continuar comprando as coisas que não devem ser compradas. Ah, mas dessa vez eu vou ser forte. Há quantos anos você está falando que você vai ser forte? Cara, você vai ser forte quando você souber trabalhar a tua mente. Quando você tiver as ferramentas para isso. Enquanto você não tiver as ferramentas para isso, quando você não aprender a mudar a sua mente com as técnicas corretas, né, Jéssica? Né, Sibeli? Né, Luana? Luana era uma formiga. Né, Tati? Eu também era uma formiga. Mas é um processo. Olha lá. Até aqui, gente. Alguma dúvida sobre essa questão da mente? Que eu quero falar sobre alimentação ainda. Vai mais um tempinho. Mas eu quero que vocês me digam. Vocês têm dúvidas sobre isso? Show, Jéssica. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão da importância da mudança de mente? E as pessoas perguntam para mim, Tati, como foi o teu processo? O meu processo é todo santo dia. Alguém aqui fica uma semana sem monitorar o internet banking? Alguém aqui fica uma semana sem monitorar o internet banking? Sem olhar para as finanças? Não fica. Independente de quando você começou a ganhar o seu primeiro salário, de repente se você já é aposentada hoje. Porque se você ficar sem olhar, a chance de você contrair uma dívida, de fazer uma meleca financeira, é muito grande. Então vamos supor, eu era desorganizada financeiramente, que já foi o meu caso. Tá, eu me organizei. A partir do momento que eu me organizei, eu mudei minha mente, certo? Eu aprendi também a quebrar as minhas crenças negativas sobre ganhar dinheiro, porque eu tinha várias. Eu tenho um teste que eu aplico da parte de prosperidade também. Das 70 crenças, eu tinha 40. Ia ganhar dinheiro como? Com crença negativa sobre ganhar dinheiro? Nunca. A mesma coisa na questão do emagrecimento. Vocês vão fazer o teste lá, 88 crenças. Ah, eu respondi 50 para as 88. Não vai emagrecer nunca enquanto você mudar sua mente. Enquanto não mudar a mente, vai viver de efeito sanfona. Ou nem de efeito sanfona, porque não vai nem chegar a emagrecer. Né? Aí beleza, mudei minha mente, desenvolvi crenças de prosperidade, crenças de organização, crenças de planejamento. Beleza, desenvolvi, não preciso mais monitorar meu internet banking, ele anda sozinho. Se o de vocês andar, por favor, me ensina a técnica, porque essa técnica eu não conheço. É igual a técnica de organizar a casa. Eu já tentei ensinar a máquina de lavar, lavar roupa sozinha, estender e colocar na minha gaveta depois. Mas ela não faz isso. Aprendi a ser uma pessoa mais organizada? Aprendi. Se eu deixar de utilizar as técnicas, eu volto a ser o que eu era antes. Então, o processo de emagrecimento é a mesma coisa. Fechou? Nessa parte mental? O resto da vida. Se isso te assusta, ou se isso te anima, aí é a tua crença que vai dizer isso.
Vamos falar então sobre corpo. Metabolismo lento. Vamos lá. Seu metabolismo só está lento. Você está inflamado. Então aqui tem um teste para vocês fazerem depois. Eu vou disponibilizar essa foto para vocês lá no grupo. Meçam a cintura de vocês, não é o abdômen. Abdômen é aqui, ó, circunferência umbilical. Não é aqui, tá? Opa, não é aqui. É um pouquinho mais para cima, na cintura. E aí você vai medir não, você vai dividir a sua cintura pela sua altura. Bota um reparo aqui, ó, que ambos estão em centímetros, ok? Cintura está em centímetro, altura está em centímetro. Então, vou pegar um exemplo. Ah, eu tenho 1,65 de altura, então 165. Dividido, não é o meu caso, tá? É um exemplo hipotético. Aqui, e a pessoa vai lá e mede e tem 99 centímetros de cintura. 99 dividido por 165 vai dar 0,6. E aí, nessa classificação abaixo, essa pessoa ela está numa inflamação de moderada para grave. E o que caracteriza a pessoa ter uma inflamação moderada grave? Gente, vamos lá. O que eu tenho nessa região aqui do abdômen? Umas vão responder. Gordura. Tá, lá dentro. Lá dentro, nessa região aqui, ó, a gente tem os nossos órgãos internos. Órgãos que são responsáveis pelo nosso metabolismo. Estômago, intestino, pâncreas, fígado, baço, rim. E aí, se eu tenho muita gordura nessa região abdominal, significa que essa gordura não está só aqui na pele, ela está incomodando esses órgãos. E se está incomodando esses órgãos, está dificultando o bom funcionamento desses órgãos. Quanto mais gordura eu tenho na região abdominal, mais lento o meu metabolismo está. Não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o quanto de gordura abdominal você tem. E por um acaso, muitas de vocês vão falar assim: nossa, quando eu tinha 20 anos eu não tinha muita gordura abdominal. Logo, você não estava inflamada, logo seu metabolismo estava rápido. Olha que interessante. Né? E o que a gente tem que fazer para acelerar o nosso metabolismo? 2 pontos. O que é a inflamação? O que é o metabolismo lento? Vamos pensar no ralo do banheiro? Se o ralo do banheiro tá limpo, toda a água que eu jogo ali, toda a sujeira que eu jogo ali, drena, né? E se o ralo tá sujo? Vai demorar mais para limpar, não vai? O banheiro? O risco de alagamento é alto. No nosso corpo, o risco de alagamento, se o ralo tá sujo, gordura, gordura localizada. Então, primeiro eu preciso limpar esse ralo. E aí existem alimentos que vão atrapalhar essa limpeza, que vão sujar mais ainda, né? Por exemplo, o álcool. Quem aqui gosta de beber? Por que muitos profissionais da área da saúde falam assim: o álcool ele é inimigo do processo de emagrecimento? Eu só escutava isso, mas ninguém nunca me explicou por que o álcool é inimigo do processo de emagrecimento. No nosso corpo, tudo funciona num efeito de chave e fechadura. Ou seja, lá a nível do intestino tem um receptor, e quando chega algo, esse algo, para ser metabolizado, ele vai se ligar nesse receptor. Só que na hora que isso chega, cadê? O receptor está entupido. Não chega. E quem que entope o receptor? Existem vários alimentos que entopem o receptor. O álcool é um deles. Nosso corpo não tem. O álcool chega, ele fala assim: cadê o receptor? Não tem. E agora? Eu vou dormir aonde? Não tem receptor. Ah, tá.
Mas olha o receptor da vitamina C vazio ali, ó. Vou dormir nele. Ó, não encaixa, tá vendo? Mas ele vai sujar o receptor da vitamina C. Mesmo a cerveja sem álcool, Claudinha, porque tem outros itens que atrapalham. Aqui, alguém aqui já ouviu dizer que o glúten faz mal para a saúde? O trigo faz mal para a saúde? Mas alguém já explicou o porquê que o trigo faz mal para a saúde? Aí falam para vocês, né? Come integral. Não muda nada, gente. Por quê? O que faz mal no trigo é uma proteína que ele tem chamada de glúten. E o glúten está tanto no trigo normal quanto no trigo integral. Olha lá, eu já falei. Aí não vale. O trigo tá tanto, o trigo não, o glúten tá tanto no trigo normal quanto no trigo integral. Então, tanto faz se é o no trigo normal, se é o pão normal, se é o pão integral. Tem no trigo, o trigo é a mesma coisa, ele chega lá no intestino e fala: cadê meu receptor? Não tem. Ah, então, ó, o da vitamina A tá aqui. Eu vou dormindo da vitamina A. E aí, o que que acontece com a pessoa que está acima do peso? Ela começa a ficar inflamada e desnutrida. Porque na hora que ela come comida de verdade, na hora que ela come legume, verdura, carne, ovo, né, comida que tem micronutrientes, o micronutriente chega lá no receptor e ele fala: cadê o receptor? Ah, o álcool tá ali, ó. E aí o que que vai acontecendo com a pessoa com sobrepeso? Ela vai ficando cada vez mais sedentária. E o exercício físico auxilia no mecanismo de limpeza do nosso corpo. E aí a pessoa que está ficando acima do peso, ela esquece de beber água, porque ela prefere beber refrigerante. E a água é importante para limpar o nosso corpo. Então a pessoa ela vai de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, ou nas refeições que ela faz, ela só come trigo, ela come açúcar, porque ela come para matar a fome dela. Ela não come para nutrir o corpo dela. Ela come para matar a fome, principalmente a fome emocional. E aí ela está cada vez mais entupindo os receptores, sujando o corpo dela a nível intestinal. Então a gente tem que dessujar isso, tem que limpar agora. Ah, mas é só um pedacinho. Para quem está inflamado, só um pedacinho, talvez não piore o caso. Que é o quê? Talvez um pedacinho só não vai fazer você engordar, mas também não vai deixar você emagrecer. Porque o seu corpo vai levar de 3 a 5 dias para colocar para fora esse pedacinho. Esse é um detalhe, tá, Jéssica? Eu explico isso. Tem gente que pergunta para mim assim: ah, mas eu já ouvi dizer que no caso da Jéssica, ai, depois comeu, passou mal, ficou intolerante a glúten. Não, o glúten não faz bem para ninguém. É que tem tanta sujeira no intestino de quem está acima do peso, que a pessoa nem percebe. Às vezes, para ela, é habitual ela passar mal. Ó, vou pegar o exemplo da Luana. Luana, quantas vezes, abre o áudio aí, quantas vezes você ia no banheiro por semana? Uma vez na semana. E a pessoa acha isso normal. Ah, eu sou assim, meu intestino ele não funciona. Claro que não funciona, ele tá sujo, tá entupido. Seu corpo está perdendo a capacidade funcional dele. Ou tem a outra pessoa, né, que é o outro paralelo, diarreia o dia inteiro. Então, a pessoa que está muito acima do peso, vocês vão fazer o teste, volta para cá, ó, foca nisso daqui. Tem muita gordura abdominal? Tá inflamado. E aí a gente tem que ir para a primeira etapa do processo. Aqui, ó, que é o quê? Desinflamar o corpo. A maioria das pessoas falam para mim assim: ah, mas a sensação que eu tenho é que eu nunca posso comer nada, porque se eu como, eu engordo. Ponto 1.
Enquanto você não desinflamar, a sua vida vai ser uma sensação de tô em dieta a minha vida inteira. Porque dieta que é restrição, dieta que é sofrimento, dieta que é tortura, né? E aí quando você come um pão estando inflamado, você vai inchar. Você vai andar 2 casinhas para trás. Agora, gente, a partir do momento que você desinflamou, não existe mais restrição. O período de restrição de algum tipo de alimento é na fase 1. Na fase 2, quem não está inflamado, ou seja, vamos supor que você fez o teu teste deu 0,57. Qual que é o valor para dizer que você não está inflamado? 0,5. Então, durante este período aqui, você terá algumas restrições alimentares. Por quê? São os alimentos inflamatórios. Porque se você comer esses alimentos inflamatórios, ou você não vai emagrecer, ou você vai emagrecer 200, 300 gramas por semana. E isso sim, para mim, é tortura. Porque todo mundo tem capacidade de emagrecer de 1 a 1,5 quilos por semana, fazendo a coisa certa. Emagreci. Saí da minha inflamação. Vamos supor que eu quero emagrecer 20 quilos. Talvez o período de inflamação fosse os 10 quilos iniciais. E foi o que aconteceu com a Luana. Eu tenho muito gravado na minha mente o processo dela. Ela emagreceu 9 quilos, para ser mais exato. Ela queria 20. Ela emagreceu 9. Zerou a inflamação. Quando foi para a fase 2, ela continuou emagrecendo e comendo tudo que ela gostava. Dentro do quê? Das quantidades, né? Corretas. Fase 3, que é aqui onde vocês erram também. Vamos supor que o objetivo da Luana era 20 quilos. Emagreceu 9 aqui, emagreceu 11 aqui, certo? A maioria de vocês faz o quê depois? Ah, já emagreci, né? Agora eu posso comer o que eu quiser, na quantidade que eu quiser. Não, gente. Tem a fase 3, que é a fase da manutenção. O que você emagreceu na fase 1, você vai emagrecer, vai manter na fase 2. Aqui, ó, manutenção 1. E o que você emagreceu na fase 2, agora você vai manter na fase 3. Cada 1 quilo que você eliminou, são 10 dias de manutenção. Então, no caso da Luana, ela emagreceu 20. Ela está em período de manutenção ainda. São 200 dias de manutenção. Ela pode comer o que ela quiser dentro das quantidades de carboidrato, gordura e proteína. Perfeito? E aí, depois desses 200 dias, então ela vem para a fase 4, que é a fase que a gente chama de liberdade. Aqui, dificilmente ela vai voltar a engordar. Por 2 motivos. Ela mudou a fisiologia do corpo dela, ela mudou as células do corpo dela e ela mudou a mente dela. Ela tem uma mente magra aqui agora, porque ela passou por toda esta jornada dentro do Sou Magra. Normal engordar meio quilo, emagrecer meio quilo? Sim, nesta fase é. Nas outras fases, não é normal. Não é normal. Tá? Por quê? Porque o corpo de vocês ainda não mudou. Aqui eu preciso desses 200 dias para criar um novo set point. Lembra que a gente falou ali da neuroplasticidade, da neurogênese? Então, para esse resultado, são 200 dias para essa neuroplasticidade, para essa neurogênese. Para o meu cérebro, para as minhas... Aqui as minhas células são células inflamadas. São células que estocam gordura a todo momento. Aqui não. Aqui eu tenho células magras agora. Células que queimam gordura. Tem uma usina de queimar gordura aqui. Mas dá para eu fazer isso? Não. Processo. Não dá para ser a mente Nissin Miojo. Em 3 minutos está pronto. Não dá para ser a mente que vai buscar sibutramina, Trimporporex, Victoza, Ozempic. Por quê? Pelo motivo que eu vou explicar para vocês abaixo agora. É a última coisa dessa aula.
I promise. Todo mundo, gente, quando chega no meu programa, fala assim, Tati, mas eu sei o que eu tenho que fazer para poder emagrecer. E esse pode ser o seu discurso também. E pode ser aí que você está capotando, tá? Pode ser aí o seu processo de autossabotagem e é onde você tem que mudar. Eu faço a seguinte pergunta, ok, mas quantas calorias você precisa comer diariamente para estar na sua zona de emagrecimento? Oi, Tati. Não, eu parei de comer trigo, eu parei de comer açúcar, eu parei de tomar refrigerante. Beleza, você melhorou a qualidade da sua alimentação, isso é fundamental. A qualidade permite que o seu corpo desinflame o metabolismo. Seria mais ou menos assim, eu tenho um terreno baldio, eu quero construir um prédio, mas esse terreno está sujo. Eu preciso limpar. Então, a qualidade vai limpar o meu terreno. Agora, só a quantidade que vai construir essa casa, que vai construir esse prédio, certo? Então, é a quantidade que vai ditar se eu vou emagrecer, se eu vou manter ou se eu vou ganhar peso. E olha que interessante isso, gente. Esse aqui é a minha zona de emagrecimento, tá? Eu coloquei de exemplo aqui para vocês. Eu preciso de 1.300 a 1.500 calorias. Se eu como mais do que 1.500 calorias, de 1.500 a 1.700, eu vou manter o meu peso. Isso são contas que eu faço, ok? Para cada uma. E se eu comer mais do que 1.700, eu vou ganhar peso. Vou ganhar gordura? Depende. Depende de como estarão ali a proporção dos meus macronutrientes e se eu estiver fazendo exercício físico. Posso ganhar massa muscular, foi o que aconteceu comigo no último ano. Aí muitos de vocês têm a seguinte frase gravada na mente. Quer emagrecer? Para de comer. Quer emagrecer? Come pouco. Não é isso que a gente escuta a vida inteira? Vou até tirar a blusa que me deu calor. Quem aqui que escutou a vida inteira? Quer emagrecer? Para de comer. Quer emagrecer? É só comer pouco. Escrevam aí no chat. Só para eu saber que eu não estou falando besteira. Ah, é só parar de comer. Aí você reclama com alguém lá, aí tem algum PhD na sua turma, né? Na sua família. Ah, é só parar de comer, né? Só parar de comer. Se eu estiver fora da minha zona de emagrecimento, olha o que vai acontecer, gente. Se eu comer pouco. Emagrecer não é comer pouco. Emagrecer é comer certo. Se eu começar a comer pouco, ó, eu vou entrar em zona de manutenção. Quantos de vocês não estão emagrecendo e chegam para mim com o seguinte discurso: Tati, mas eu como muito pouco. Eu acredito. Eu acredito. E se eu comer menos ainda, eu vou passar fome. Eu acredito. Eu acredito. E vocês não estão emagrecendo justamente porque vocês estão comendo pouco. E aí vem até vem falar comigo, né? Faz a seguinte estratégia. Nossa, eu acho que eu tenho que comer menos ainda. E aí a pessoa passa a comer menos ainda e é o que acontece? Ela ganha peso. Como assim? Eu tô comendo pouco e tô ganhando peso? Exato. Por quê? Se tem demais, principalmente comida errada, o corpo vai desacelerar o metabolismo. Porque tem muito. Ele não tá dando conta. Se tem de menos, ele também vai desacelerar o metabolismo. Por quê? Porque não pode faltar energia para o cérebro e para o coração. Então, o pouco que tem, ele manda cérebro e coração. Aí pode ser pior? Pode. A pessoa está comendo pouco e está fazendo atividade física. Ela está gastando músculo e não está repondo músculo. Aí o que, que vai acontecer? O próprio corpo vai usar o próprio músculo para gerar energia para o músculo. E essa pessoa não emagrece e ainda fica flácida. E causa uma bagunça metabólica. Muitas pessoas que não tinham na infância e passam a ter hipotiroidismo na vida adulta é por conta disso. Por quê? Essa pessoa está comendo tão pouco que a tireoide, que é a glândula do metabolismo, ela tem que diminuir a função dela. Hipotireoidismo, tireoide funcionando devagar. Porque se ela funcionar normal, não dá conta.
não tem caloria aqui, ó. E não é só calorias, né? Eu preciso saber dividir isso em carboidrato, gordura e proteína. Porque se fosse só calorias, Deus não tinha gastado o tempo dele criando carboidrato, gordura e proteína. Então, quem faz dieta de calorias, tá errado. Vai emagrecer? Até vai. De forma saudável e sustentável a médio e longo prazo, 3, 4, 6 meses, por exemplo, vocês acham que a Cibele emagreceu 30 quilos em 2 semanas, né? Contando calorias. Vocês acham que a Luana emagreceu 20 quilos em 1 mês, contando calorias? Não, gente. É isso aqui, ó, o tempo todo reorganizando carboidrato, gordura e proteína. O tempo todo eu olhando e vendo qual estratégia que eu vou montar para essa pessoa agora. O quanto que eu vou botar de carboidrato, de gordura e proteína. Porque se mexe na atividade física, mexe em tudo isso daí. E eu tenho que ficar lá, fazendo malabarismo. E aí o que acontece com a maioria de vocês? Passa a semana aqui, que para emagrecer tem que comer pouco, né? Aí chega no final de semana, não conseguiu emagrecer, porque não vai, né? Não vai, por motivos óbvios, porque não tá na zona de emagrecimento. Aí chega no final de semana e vem pra cá. Chuta o balde. Aí, domingo à noite, musiquinha do Fantástico toca, essa pessoa entra em desespero e na segunda-feira ela volta pra cá. E 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 ela não sabe o que tá acontecendo com ela. Você não tá aqui, ó. Qual foi a primeira frase que eu falei no início dessa aula? Emagrecer não é sorte, emagrecer é ciência. Se você não está aplicando a ciência da forma correta, você não vai emagrecer. Nunca. Então, qual que é o meu convite para vocês hoje aqui? Eu quero conhecer, uma por uma, que ainda não conhece o meu trabalho. Eu vou dar para vocês uma avaliação gratuita, uma avaliação diagnóstica, para eu entender como é que está o seu corpo hoje, como é que está a sua mente hoje. Vou dar o teste, vou aplicar o teste em você lá para avaliar quais são os seus gatilhos. Você vai fazer o seu teste de inflamação, você já sabe como é que você faz, e você vai vir para a consulta para a gente avaliar junto os teus pontos, tá? Hoje, todos os programas do Sou Magra, eles são 100% online. Você vai fazer parte de um desses programas? Não sei, quem vai decidir é você, mas eu quero que você tenha a consciência do que é que você está fazendo de errado. Então, por isso, eu quero te dar este presente. O que você vai fazer? Terminando essa aula, me chama no particular. Tati, eu quero passar pela consulta. Aproveitem que tem um feriado aí, eu vou trabalhar no feriado, então já pega teu horário, aproveita, né, a oportunidade e vamos juntas. Vamos juntas. Perfeito? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficar em dúvida com relação a essa parte de inflamação? Quiser perguntar de alimento que é inflamatório, o que não é? Enfim, dessa questão do comer pouco, do whatever, o que vocês quiserem perguntar agora. Obrigado, Claudinha. Preparei com muito carinho toda essa aula para vocês. Em cada palavra eu pensei, fiz meus rascunhos, fiz slide, porque justamente assim, eu quero que vocês tenham de fato essa facilidade para compreender, né? Essa facilidade para compreender. Porque, assim, eu já sofri com sobrepeso. A Luana, que é a personal hoje do programa, já sofreu com sobrepeso. A gente sabe o quanto dói isso. Fisicamente, emocionalmente. Então, hoje, dentro da proposta do Sou Magra, quem tá comigo, eu brinco que eu só não trago para dentro do meu apartamento porque o apartamento é pequeno. Não dá. Mas eu tô com vocês o tempo todo. Eu não durmo antes de responder a última mensagem do dia. Às vezes, 11 horas da noite, eu tô conversando com a pessoa.
É sábado, eu tô conversando com a pessoa. É domingo, eu tô conversando com a pessoa. Porque era isso que eu queria quando eu estava no processo de emagrecimento. Era isso que eu queria. Alguém que me pegasse pela mão. E quando eu estava desesperada, gente, eu já cheguei a tomar 12 laxantes em uma única noite. Por conta de uma compulsão alimentar. Então hoje quem olha para mim fala para ela, é fácil. Mas é uma jornada de transformação de mais de 8 anos. Vocês viram o tanto de curso que eu tenho? E não era curso que eu queria dar, trabalhar com isso lá atrás. Não, eu queria me curar primeiro. Porque eu estava cansada de sofrer. Eu queria me curar. Depois que eu consegui fazer o bem para mim, é o tal do amar ao próximo como a ti mesmo. Depois que eu consegui fazer o bem para mim, eu falei, putz, agora eu posso ajudar as pessoas. Agora eu posso levar essa liberdade emocional para as pessoas. Então fica o convite aqui para vocês. Agradeço aqui quem que escreveu no chat. Obrigado, Tati. Você é sempre muito profissional, fez tudo com excelência. Obrigada. Obrigada, Si. Então, meninas, vocês têm alguma dúvida? Luana quer falar alguma coisa? Nossa querida personal. Seu áudio tá baixo. Tá, deixa eu tirar. Fala. Tá muito baixinho. Eu grito. Pode falar, fala alto aí. Boa noite, meninas. Primeiro, agradecer a Tati por mais uma vez disponibilizar o tempo dela e o crânio dela para mostrar para gente que tem caminhos, né? E que sozinha a gente não chega muito longe, né? E perde muito tempo, gera frustração. E dizer que eu já assisti essa aula diversas vezes. Eu estou nesse processo há mais de um ano e cada vez que eu escuto, vira uma chavinha. A gente vai amadurecendo com o tempo. É importante a gente estar sempre ouvindo o óbvio, né? Que uma hora ele vai bater diferente no nosso ouvido, vai fazer a gente virar a chavinha e olhar de forma diferente para o nosso processo. E eu me coloco à disposição, estou vendo aqui um monte de carinha também que já foram minhas alunas. Tem Sibeli é minha aluna ainda, Rosana é minha aluna há mais de um ano. E quero acolher todas vocês, assim como a Tati colocou, né, que quinta é feriado, também vou trabalhar. Então, quem quiser bater um papo comigo, conhecer um pouco mais do meu trabalho também, pode me chamar no particular e a gente combina um bate-papo, tá bom? Show, show, meninas. Ai, que alegria. Ó, muita felicidade. Não vai ser a primeira aula e nem a última. A gente vai fazer outras aulas, se vocês quiserem, obviamente. Tem muito tema para a gente trabalhar juntas aqui, falando do universo do emagrecimento. Isso aqui é uma pontinha daquilo que eu tenho para poder entregar para vocês. Esse conhecimento não é meu, né? Ele é lá de cima, ele me foi emprestado e o cara lá de cima me capacita a Luana diariamente para estar com vocês, tá? Então, muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até 9h40 e que seja o início de uma jornada incrível de transformação na vida de vocês. Que esse conhecimento de fato tenha sido luz, para vocês entenderem onde é que vocês estão errando e onde que vocês precisam acertar para ter o que vocês querem, porque vocês merecem. Eu não tenho nada de diferente de vocês, a Luana não tem nada de diferente de vocês. Vocês merecem. Vocês merecem ter o corpo que vocês querem, vocês merecem ter a saúde que vocês querem. E vocês precisam de duas coisas: conhecimento e atitude. Só isso. Conhecimento e atitude. Porque através disso vocês vão se desenvolver e vai ser um passo de cada vez ali, independente da idade que vocês têm. Tá bom? Meus amores, ficamos por aqui. Quiserem assistir a aula de novo, ela será disponibilizada para todas vocês. Tati, posso mandar essa aula para uma amiga? Pode e deve. Vocês
tem que me ajudar nesse processo de disseminar esse conhecimento. Se isso fez sentido para vocês, encaminhem para as amigas de vocês, tá? Encaminhem para elas, para que elas também entendam o que elas estão fazendo de errado. A gente pode salvar muitas pessoas, só pelo simples fato de mandar essa aula. Quantas pessoas estão sofrendo com compulsão alimentar? Quantas pessoas estão sofrendo por não saberem de fato o que está acontecendo com elas? Tem gente que nem sabe que come por questões emocionais. Então vamos ajudar essas pessoas. Perfeito? Beijo, fiquem com Deus. Um ótimo restinho de terça-feira, uma semana abençoada para vocês. E eu espero vê-las muito em breve. Tchau, tchau, meninas.